Se eu fosse iniciante no mercado de opções binárias, estivesse começando exatamente hoje, ou já comecei há algum tempo, mas sou iniciante, nunca tirei nenhum tipo de lucro. Como que eu começaria no mercado? Qual que é as melhores estratégias que eu posso começar a aplicar ainda hoje, para já começar ainda hoje, ou depois de uma semaninha, depois de um tempo de estudo, já conseguir tirar os seus primeiros lucros? Então já vamos sem mais enrolação para a aula, já deixa o dedão no like, já se inscreve para o algoritmo do YouTube recomendar esse vídeo para muito mais pessoas. A estratégia em si, na verdade, qual que é a melhor estratégia para você começar agora no mercado? É literalmente a estratégia de pressão de alta e pressão de baixa. Então, independente, você pode estar começando agora no mercado, pode estar começando literalmente nesse exato momento que você saindo dessa aula, você já pode aplicar aí na corretora que vai dar muito, mas muito resultado. Só que para isso, lembrando também, antes da estratégia, o que vem primeiro é você ter uma mentalidade de sucesso. Muita gente entra no mercado, já quer aplicar uma estratégia, já entra com ganância, entra com a banca toda, então toma cuidado. Alinhando a estratégia correta, que seria a estratégia da pressão de alta e pressão de baixa, eu preciso que você siga um gerenciamento de risco e tenha uma mentalidade que você não vai ter ganância nas suas operações, porque vai dar muito ruim. Não adianta nada, eu te passo uma estratégia que funcione, uma estratégia que vai te dar sim assertividade, só que você fica tão maluco com o lucro que você vai fazer besteira. Então, qual que seria a estratégia? Literalmente essa que eu peguei a operação, pressão de baixa, porque eu sei que o mercado, quando faz duas velas de cores diferentes, uma vela vermelha e uma vela verde, e supera na mínima, demonstra esse interesse fortíssimo de baixa. Então, olha só, o mercado já está revertendo o seu movimento, porque eu sei que nessa estratégia é uma estratégia que vai continuar o seu movimento baixista, vai continuar nesse movimento de queda aqui, porque eu peguei a operação de venda e eu quero que o mercado ele desça. Então, por isso que eu peguei a operação. E também lembrando, se você não sabe operar ainda e quer que eu opere junto com você, para você conseguir tirar seus primeiros resultados com estratégias validadas com alguém que já é consciente de mercado, entra no meu grupo 100% gratuito no Telegram, que tá aqui embaixo, para você conseguir sim tirar seus primeiros lucros sem saber nada. Então, qual foi a estratégia que eu utilizei aqui, de vela vermelha e vela verde? Toda vez que você encontrar velas de cores diferentes, para quem não sabe o que é vela, seja verde ou vermelha, é o que a gente vai denominar de vela. É o que a gente vai dominar se a gente vai ter uma leitura de compra ou uma leitura de venda. Então, novamente, se você identificou uma vela vermelha e uma vela verde, você já tem quase pronto a sua operação. Agora você vai observar o pavio. O pavio é essa sombra aqui que o mercado deixou. E toda vez que você encontrar uma vela vermelha e uma vela verde, sendo que na parte de baixo, então tem a parte de cima dessa vela verde, dessa vela vermelha, e tem a parte de baixo. Toda vez que você encontrar, você pode até marcar, se você quiser, marca mentalmente a máxima, que é a parte mais alta, e a mínima, que é a parte mais baixa. Aí a vela verde consegue superar com o pavio, com essa sombra que o mercado deixou na parte de baixo, não na parte de cima, na parte de baixo, aí você pode efetuar a sua operação de venda. Nossa primeira operação já foi de primeira vitória. Aqui é a mesma coisa, vela verde, vela vermelha, vela verde, vela vermelha, é a mesma coisa, é uma pressão de alta. Só porque nessa operação aqui deu boa e nessa operação aqui deu ruim, ele fez uma vela vermelha, porque obviamente depende das confluências, depende de todo o contexto do gráfico. Então é por isso que eu tô falando, para você ter resultados consistentes, não é só uma estratégia em si que vai te trazer resultado. Consistentes que eu digo, resultados sólidos. Você vai ter que aprender a pegar cada operação, avançar no conteúdo, aí sim, você sabe que é uma pressão de alta aqui, você já pode ter leitura de compra, já pode operar comprado. Não pagou, mas por que não pagou? Porque você tem que observar também as confluências. Nesse caso aqui, fez um padrão também de nova baixa, que você vai aprender também. Vamos ver se tem outras leituras aqui que o mercado apresentou, teve conexão aqui com a venda, com essa nova posição. Aí você vai juntando mais confluência, você vai sabendo ler o gráfico como completo. Então, novamente, se você está procurando por uma estratégia, a estratégia que eu tenho para passar agora para você é ou você entrar no meu grupo 100% gratuito no Telegram e já começa a operar, ou você já começa a aplicar a estratégia, mas sabendo também que só uma estratégia em si não vai te trazer resultado. Eu quero que você aprenda a estratégia, mas também aprenda as outras estratégias que eu tenho para passar para você, que eu vou passar literalmente todo o ouro aqui no meu canal. Tenho mais de 600 aulas gratuitas para você poder aprender. Então, qual foi a estratégia aqui? Vela verde e vela vermelha, e toda vez
que encontrar duas velas de cores diferentes, porque aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma vela vermelha e isso aqui é uma vela vermelha. São velas de cores iguais. Igual aqui, ó, vela vermelha, vela vermelha, vela vermelha, vela vermelha. Então a gente sempre compara duas velas da mesma cor, vela vermelha e vela verde. Aqui a gente já encontrou velas de cores diferentes. Aqui é a mesma coisa, vela verde e vela vermelha. Encontrou velas de cores diferentes, vela verde e vela vermelha, ou vela verde e vela vermelha. Encontrou velas de cores diferentes. Aí, ó, por exemplo, nessas duas velas de cores diferentes que eu falei, você vai marcar a primeira vela, a parte de cima e a parte de baixo, a parte mais alta e a parte mais baixa. No caso, aonde que é a parte mais alta dessa vela vermelha? Fica exatamente nesse pavio. E aonde que é a parte mais baixa dessa vela vermelha? É exatamente onde eu marquei. No caso, não tem pavio, então eu marquei somente no corpo. Aí, o que você precisa analisar? Se essa vela de cor diferente, essa vela verde, ela faz com o pavio uma superação, ou na parte de cima ou na parte de baixo. No caso aqui não fez nada, não superou nem na parte de baixo com o pavio e na parte de cima, porque ela até conseguiu romper, então não teve nada de superação. Superação seria o seguinte, vela verde e vela vermelha. Eu comparei essas duas velas de cores diferentes. Aí qual que é o segundo passo? Você vai identificar a parte de cima, o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Então você marca. Tem um pequeno pavio aqui, você marca ele, que é o ponto mais alto, e aqui não tem pavio, aí você marca aqui que é o ponto mais baixo. Nessa vela vermelha, então nessa vela de cor diferente, o pavio dela conseguiu superar onde? Na parte de cima ou na parte de baixo? Conseguiu superar na parte de cima, então é uma pressão de alta, você já pode pegar uma comprinha aqui. Para quem já está mais avançado, sabe sobre a leitura do gap, então na verdade, essa vela aqui não é uma vela vermelha, é uma vela verde, então você evitaria de pegar essa operação, porque no longo prazo vai dar mais ruim do que bom você pegar uma operação de compra aqui, porque aqui tá no gap, então gapzinho de alta aqui, ó, simbolizando que essa vela não é uma vela vermelha de verdade, então é uma vela falsa, é uma vela verde, simbolizando até uma pressão de baixa, de cores iguais, que eu já posso ensinar essa aula também para vocês. Mas aqui, ó, estratégia de iniciante, pressão de alta e pressão de baixa de cores diferentes. Então toda vez que você vê velas de cores diferentes, marca a primeira vela, a parte de cima, e marca na parte de baixo, a parte mais baixa dessa vela. Então parte mais alta e a parte mais baixa. A vela vermelha, o pavio dela, ela consegue superar na máxima, demonstrando que o mercado ele vai subir. Aí aqui de novo, ó, vela verde e vela vermelha, são velas de cores diferentes. Então você já identificou duas velas de cores diferentes, então vela verde e vela vermelha. Já identificou também a parte de cima e a parte de baixo, ó, o ponto mais alto e o ponto mais baixo dessa vela verde. Viu que a próxima vela é uma vela vermelha, o pavio dela deve superar a máxima da vela anterior, para ser uma pressão de alta. Se superasse na parte de baixo, seria uma pressão de baixa. Só que tá vendo aqui, ó, que essa vela, ela conseguiu romper para baixo. Então isso aqui não é pressão de baixa. O pavio superou na parte de cima. Aí isso sim é uma pressão de alta. Mas de novo, porque não pagou? Por conta que você precisa também das outras confluências. É que nem nesse caso aqui, ó. Essa vela não é uma vela vermelha, é uma vela verde por conta do gap. É uma estratégia também que eu já ensino no canal. Então aqui sim pagou, só que no longo prazo vai dar ruim. É por isso que você precisa evitar esse tipo de operação, porque no longo prazo vai dar mais ruim do que bom. Aqui você pegou e deu vitória, aqui você pegou e deu derrota. São dois cenários que você não vai fazer absolutamente nada, porque esses dois padrões aqui aconteceu, tanto essa pressão de alta para você ter comprado aqui, e tanto essa pressão de alta para você ter comprado aqui e deu ruim, aquele cenário que vai dar ruim a longo prazo. O cenário ideal é exatamente esse que aconteceu aqui, que eu peguei a operação. Então, vela vermelha e vela verde, duas velas de cores diferentes. Então não é de cor igual, é de cor diferente. Porque, por exemplo, se fosse outra vela vermelha aqui, seria duas velas de cores iguais. Como é duas velas de cores diferentes, vela vermelha e vela verde, marca o ponto mais alto e marca o ponto mais baixo dessa vela vermelha, que seria dessa reversão. Reversão é literalmente isso, quando você encontra duas velas de cores diferentes. Marcou o ponto mais alto e marcou o ponto mais baixo, veja se é a vela verde, veja aonde o pavio fez uma superação, se ele supera na parte de baixo ou na parte de cima. No caso, superou na parte de baixo, o pavio que eu digo. Então, na primeira vela, você vai ter que marcar mentalmente ou pode marcar até com point fix aqui, ó, que é esse aplicativo que eu faço o desenho. Marco o ponto de cima, marco o ponto de baixo. A vela verde
no caso aqui, porque a vela anterior é uma vela vermelha, então a vela verde deve superar na parte de baixo para fazer uma pressão de baixa. Se superasse na parte de cima, seria uma pressão de alta, aí você pode operar comprado. Como superou na parte de baixo, é uma pressão de venda, aí você joga uma operaçãozinha de venda aqui e tá lá o resultado, R$ 911 somente utilizando a pressão de alta e pressão de baixa, de tão assertivo que é esse estilo de operação. E aqui já tá acontecendo novamente, ó, vela verde, vela vermelha, é um padrão de reversão, você identificou que não é, ó, fez uma vela verde aqui, só que na próxima vela já reverteu, já fez uma vela vermelha, teve uma troca de cor, marca a parte de cima e marca a parte de baixo. A vela vermelha, a parte de cima foi superada com o pavio, então o pavio da vela vermelha supera a máxima da vela anterior, tendo sim leitura para comprar. Então aqui, ó, vou pegar uma comprinha aqui e se descer até a liquidez, que seria o ponto ideal de pegar uma operação com mais assertividade, a gente consegue tacar mais duas taxinhas aqui e aumentar ainda mais a nossa taxa de acerto. Então eu pego uma de abertura, porque ele pode subir direto, e eu pego mais duas mais embaixo, porque ela pode, mesmo terminando a vela vermelha, me pagar uma retração. Para quem não sabe, retração é, por exemplo, se eu pego uma taxinha aqui e eu pego mais duas taxinhas mais aqui embaixo, mesmo se essa vela terminar vermelha, não tem problema. Então o que eu tô falando aqui, ó, ele pode terminar até uma vela vermelha aqui, e se eu pego mais duas taxas aqui, eu consigo ganhar, porque, por exemplo, eu peguei meu ponto de entrada exatamente, ó, uma aqui de abertura e mais duas aqui, ó, quando desceu mais um pouquinho, seria na liquidez, que o mercado ele pode vir buscar essa liquidez, é por isso que o ponto exato é uma de abertura e duas aqui na liquidez, para você garantir que você consiga uma operação vitoriosa, mesmo terminando a vela vermelha. Eu ganharia na retração. A retração é basicamente isso. Se você entrou duas taxas aqui embaixo e mesmo ela terminando vermelha e não pagando a operação de cima, você consegue ganhar a operação, porque você pegou mais duas taxas embaixo, o valor foi mais alto e o ponto de operação foi aqui. E se o ponto de operação foi exatamente aqui embaixo e a operação terminou acima, quer dizer que você ganhou, quer dizer que você ganhou dinheiro mesmo se ela terminasse uma vela vermelha. E ele até pagou uma vela verde com tranquilidade. Então, ó, velas de reversões, vela verde e vela vermelha, marca a parte de cima, marca a parte de baixo, a extremidade em si, e a vela vermelha, ela consegue com o pavio superar na parte de cima. Superação é isso, ó. Esse pavio está maior do que esse pavio. Se ele superar na parte de baixo, será uma pressão de baixa. Se ele superar nos dois de uma vez, aí já fica ruim, já fica uma indecisão. Tem tanto leitura para compra como leitura para venda. Aqui superou na parte de cima porque identifiquei a reversão, identifiquei uma vela verde e uma vela vermelha. Eu marquei a parte de cima e a parte de baixo, e a vela vermelha, ela supera aonde? Na parte de cima, demonstrando pressão compradora, demonstrando que o interesse maior é uma operação de compra, e tá lá a segunda operação de segunda vitória com tranquilidade. E eu vou buscar até mais uma operação para provar para você que isso aqui não é sorte, é literalmente uma análise bem feita, vai te trazer resultados bem feitos também. Então nessa aqui, ó, vela vermelha e vela verde, eu marco a parte de cima, marco a parte de baixo dessa extremidade dessa vela, e a vela verde seria dessa reversão de vela vermelha para verde, tá vendo? Não foi vermelho e vermelho, foi vermelho e verde. Teve essa troca de cor, teve essa reversão, teve essa velas de cores diferentes. Então a vela vermelha eu marco a parte de cima e a parte de baixo, e a vela verde eu somente vou observar o pavio, se o pavio superou na parte de cima ou na parte de baixo. Ele superou na parte de cima, demonstrando leitura de compra, e olha só o tamanho desse vela de compra, que delicinha, que operação maravilhosa. Só que aqui, como eu estava explicando na operação anterior, nem consegui pegar essa operação, mas aqui era dinheiro no bolso, era dinheiro no chão, falando para você, ó, o mercado vai fazer esse movimento, você vai pegar uma operação e vai dar vitória com tranquilidade. Aqui é a mesma coisa, ó, vela vermelha e vela verde, fazendo uma pressão de baixa. Eu posso até pegar? Posso, só que eu sei das análises das confluências. Então, se você é iniciante, novamente, saiba que nenhum tipo de estratégia isolada, nenhum tipo de setup, se você aplicar somente uma coisa, vai te trazer resultado. Você precisa analisar o contexto, encaixando exatamente o padrão. Essa estratégia que eu passei da pressão de baixa, por exemplo, aqui já era uma venda. Fez uma vela vermelha? Até fez. Você iria ganhar a operação? Até iria. Só que eu vou colocando os filtros de entrada, eu vou analisando o contexto de mercado, e eu sei que essa operação ela já é mais arriscada, porque já deu alvo nesse fundo, ficando uma operação muito mais arriscada e muito menos assertiva para você fazer qualquer tipo de operação. Então a única coisa que você precisa para agora é identificar velas de cores diferentes. Ah, mas Will, aqui ó, entrei no gráfico atual, fez velas de cores diferentes? Não fez. O que você faz? Você troca de gráfico, você abre um novo ativo, porque você bateu o olho e não encontrou uma reversão. Aqui encontrou a reversão? Não encontrou, porque são duas velas vermelhas, então aqui já esquece, não tem operação. Aqui encontrou uma reversão? Aqui encontrou vela vermelha e vela verde. É só você identificar exatamente isso, identificar duas velas de cores
cores diferentes, marca a primeira vela, a parte de cima, a extremidade dela, e a parte de baixo, a extremidade, no caso tá no gap, então você vai saber que a marcação é mais aqui embaixo, mas eu vou marcar aqui em cima só pra você saber, já que você é iniciante, vai só te confundir eu falar sobre o gap agora. Então, ó, marquei a parte de cima, marquei a parte de baixo. O pavio da vela verde, ela faz o quê? Ela supera a marcação na parte de baixo e não na parte de cima, tendo leitura para venda aqui. Então, exatamente isso tem que fazer. Encontrar a reversão. De novo, encontrar a reversão. Vela verde, vela vermelha. Marca a parte de cima, a extremidade dela, e a parte de baixo. A vela vermelha, o pavio dela, ela supera na parte de cima ou na parte de baixo? Não fez nada. Então, você não vai fazer nada também, porque ou esse pavio dessa vela vermelha, ou ela deve superar aqui, fazer uma pressão de baixo, superar aqui ó, o pavio da vela anterior, ou ele vai superar na parte de cima, ou ele vai fazer daqui ó, se superar na parte de cima, seria pressão de alta e você pegaria a sua operação de compra, ou independente da tendência também. Então independente, o mercado está numa tendência de baixa, fez pressão de baixa, vai ficar melhor? Não, isso não tem nada a ver. Ou o mercado faz uma pressão de alta e o mercado está numa tendência de baixa, isso vai mudar o meu estado? Não, porque isso não tem nada a ver. Isso não vai influenciar uma coisa a mais para você pegar uma operação. Então vamos encontrar aqui nossa próxima para provar para você que aqui a gente não opera na sorte. Aqui ó, fez velas de cores iguais. Isso daqui é uma reversão? Não, para ser uma reversão teria que ser uma vela verde e uma vela vermelha, ou uma vela vermelha e uma vela verde. Como são duas velas de cores iguais, você não faz nada, porque aqui depois você vai aprender que isso aqui é uma pressão de baixa. Só que nessa aula não vou passar, porque senão vai ficar muita informação, muita coisa, e depois você vai ter muita informação e não vai conseguir aplicar nada. Aqui é uma reversão, vela verde e vela vermelha. O que você vai fazer? Você identificou uma reversão, então não é duas velas verdes, são duas velas vermelhas. Você marca a primeira vela, você marca a parte de cima, a extremidade dela e a parte de baixo. Você só vai ter o trabalho de identificar se essa vela vermelha, o pavio dela supera ou na linha de cima ou na linha de baixo. Ele superou na linha de cima, então na próxima aqui ó, vou esperar se ela vai finalizar, já temos uma operação de compra. Vamos lá, ó. Espera finalizar, ainda por cima com rejeição, depois você vai entender sobre essa estratégia. Peguei uma taxa aqui, peguei muito mal posicionado aqui, tá? A minha colocação de entrada foi bem ruim, a minha margem que eu peguei foi bem ruim. Mas, qual que foi a estratégia? Identificação de duas velas de cores diferentes, vela verde e vela vermelha. Houve essa superação de máxima, houve também até rejeição na venda. Não tem liquidez para venda, a única liquidez era essa. Se batesse até aqui, ó, pegaria mais duas taxas. E que operação maravilhosa. As três operações que a gente tá pegando aqui, as três vai pagar até uma vela de cor pra gente. Então eu operei comprado, a vela vai ser verde. Então as três operações vão ser de vitórias com tranquilidade. E se você ainda não entrou no meu grupo 100% gratuito no Telegram, você tá fazendo besteira. É só você clicar aqui embaixo que você pode operar comigo com muito mais tranquilidade, sem ter o risco de você querer aplicar alguma estratégia sem saber o que você tá fazendo, né? E aqui agora que eu percebi, ó, eu deixei até um zero a mais. Era para operar somente com 1000, eu deixei com 10 mil, mas não tem problema. Quando você sabe o que está fazendo, quando vocês têm a estratégia correta, independente do valor da entrada, você vai conseguir lucrar. Assinou entrada de R$2, R$10, R$1000, 10 mil, 20 mil, 30 mil. A análise sempre vai ser a mesma. Se você aplica com maestria, você não tem medo de perder dinheiro, porque você sabe que o mercado ele tem risco. Você pode perder dinheiro sim, mas se você tem a estratégia correta, você não tem medo de ser feliz. Então se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo W para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. E lembrando que a turma 2, então nossa T2, as vagas já estão liberadas. Eu vou escolher 5 pessoas para ser mentoradas por mim ao vivo via cores, para eu te ensinar como você vai aprender todas as estratégias que eu utilizo. E não é só um curso de opções binárias por aí, é literalmente, eu vou te passar todas as estratégias que eu utilizo, todos os modelos de entradas, mas também de bônus, como você ter uma mentalidade de sucesso, como eu com apenas 20 anos me tornei multimilionário, somente com o mercado financeiro e tendo a mentalidade correta também, porque não adianta nada você saber operar, só que se você não tiver uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de sucesso, porque se você faz grana e tem a mentalidade de um fracassado, uma mentalidade de um pobre eu digo não pobre de dinheiro, mas pobre de mentalidade, você só vai quebrar ainda mais. Mesmo você fazendo grana, você vai quebrar o seu capital de qualquer maneira. Então preencha o formulário que eu deixei aqui embaixo, é o primeiro link da descrição, porque eu vou selecionar apenas 5. Então sim, é selecionados. Não é qualquer pessoa que entra. A T1 já tá rolando e tá sendo uma maravilha. Tá literalmente sendo um absurdo. E a T2 já vai abrir em novembro de Black Friday para vocês. E obviamente não vai ser um valor barato. É um valor caro. Você tem que ter grana para entrar no treinamento ao vivo junto comigo. E também entra no meu grupo 100% gratuito Telegram. Tá aqui embaixo para você receber todas as informações atualizadas sobre a T2. E também pegar as operações junto comigo de maneira 100% ao vivo. Então faz W, tamo juntão e bora pra próxima aula.